Eu fiz alguns apontamentos aqui, queria retomar alguns pontinhos só para trazê-los. Você mencionou os evangélicos, né? E realmente o Lula tem uma parcela até que grande ali do voto evangélico, né? E há uma explicação, eu imagino, para isso, porque grande parte dos evangélicos é formada, inclusive, por pessoas mais pobres e por mulheres, que muitas vezes são chefe de família, né? Então, e esse eleitorado tem apresentado voto para Lula. Então, as pessoas mais pobres, que ganham até um salário mínimo, e mulheres, assim, grande parte das mulheres votam em Lula e fazem parte desse bloco evangélico, né? Então, isso é bastante importante de se notar. Me chamou a atenção também, a gente falava ali sobre essa questão de teto, né, de Bolsonaro, do primeiro para o segundo turno, essa migração, Silvio. Bolsonaro tem 32% dos votos no primeiro turno, mas ali no segundo turno ele ficaria com 35% dos votos. Então ele tem uma margem muito pequena ali de acréscimo nos votos, né? O que faz a gente realmente imaginar que não há tanta mobilidade no voto dos outros candidatos, talvez, e isso é interessante. Em relação a essa ida dele para Juiz de Fora, você... Diga. Não, o fato do Bolsonaro estar batendo no teto da sua capacidade de crescimento, né, muda a estratégia dele. Ele agora vai tentar destruir a imagem do Lula, não é valorizar ele. Porque se ele conseguir fazer com que baixe a pontuação da preferência pelo Lula, ele se beneficia disso. Então a campanha vai ficar mais suja, mais violenta, não é, do que já é, porque ele está chegando ao limite daquilo que ele pode fazer. Então, como as pesquisas estão mostrando, e de fato, eu acho que ele ainda cresce um pouco, mas ele não tem essa capacidade de amealhar muita pontuação, ele começa numa guerra contra o mal. E o mal é personificado na pessoa do Lula, que ele identifica como ladrão, como presidiário. É um horror. Não é? A outra coisa que eu queria comentar, né, é sobre os evangélicos. Eu acho que houve um erro da nossa parte de não reconhecer que no interior dos evangélicos há diferentes posições também. Né? Então, a primeira questão é que o evangélico, o fiel de base, é muito parecido com o católico de base. Eles moram nos mesmos bairros, vivem as mesmas condições, têm os mesmos problemas. Né? Então, a base social dos evangélicos não é tão diferente da base católica. Né? O que faz a diferença, sim, são as igrejas neopentecostais. Essas igrejas que são, na verdade, organizações criminosas. Eu vou falar isso. Né? Que lavam, inclusive, o dinheiro das milícias e que atuam, né, para preservar o seu espaço de ação e ampliá-lo com um projeto de poder. Né? A Universal do Reino de Deus, né, colocou o Crivella como governador do Rio de Janeiro, né, e está crescendo, construiu um partido próprio, né, e o projeto dela é chegar ao poder. Né. Então, você veja que tem uma distinção. Primeiro, vamos fazer uma distinção entre os evangélicos, existe muita diversidade e existe muita gente boa, quer dizer, a gente não pode identificar evangélico como fundamentalista, né? Nem todos são, né? E, inclusive, há grupos evangélicos, né, como o do pastor Avreuvaldo Ramos, em defesa do Estado Democrático, né, que tem feito um trabalho de militância para converter os evangélicos a uma posição mais de defesa da democracia, separar um pouco a religião da política. Nós não podemos orientar um país por uma fé, nós temos que orientar um país por um programa político e que contemple a possibilidade de todas as manifestações de fé estarem incluídas aí. Não é uma que é melhor que a outra. Você tem direito de acreditar na religião que você quiser. Não pode condenar um porque está acreditando numa certa religião. Né? Então é isso. Quer dizer, eu vejo as igrejas evangélicas como um perigo. Em Moçambique, Sim. a Igreja Universal do Reino de Deus foi expulsa porque ela expoliava os pobres.
Eu espero que aqui também Sim. haja algum tipo de contenção e controle, mas até agora, com o governo Bolsonaro, elas só têm sido beneficiadas, né? Inclusive, eu faço gancho nisso tudo, com essa presença de Bolsonaro lá em Juiz de Fora hoje, ele trouxe esse discurso, essa pauta mais moral, né? Então, ele falou sobre os milagres que aconteceram com ele ter se recuperado da facada, ele ter sido eleito, comentou sobre ali os ministros, né? O time que ele reuniu como ministros, e isso ele colocou também como um milagre. Então, ele está trazendo muito fortemente na fala, agora nesse primeiro dia de campanha, essa pauta moral, essa pauta religiosa, né? Você falou sobre essa guerra santa, essa guerra santa que ele vai buscar travar, tendo Lula como esse principal inimigo, né? E daí também já trago a questão de Alexandre de Moraes no TSE. No começo da semana agora surgiram, né, várias fake news, várias, na verdade, ações por parte, talvez, da campanha de Bolsonaro, tentando relacionar ali Janja com as Macumba. religiões de matriz africana, como se isso fosse uma questão ruim, né? Enfim, colocando ela, de fato, como inimiga, as religiões de matriz africana, como um outro campo oposto às religiões evangélicas, enfim, cristãs, né? Então, a gente já está vendo isso acontecer. E daí, caberia ao TSE tomar uma atitude em cima disso tudo? E eu quero saber de você o que esperar, inclusive, de Alexandre de Moraes, que passa também a assumir hoje o Tribunal Superior Eleitoral, né? Eu espero muito do Alexandre de Moraes. Ele tem sido uma pessoa, um ministro do Supremo bastante rigoroso, uma postura imparcial, capaz, fazendo força para fortalecer a institucionalidade, não é? E buscando diálogos. Ele tem um bom trânsito dentro do próprio Superior Tribunal Federal, ele tem um bom trânsito no parlamento, ele consegue. Ele mandou convite para o Bolsonaro para sua posse, né? Quer dizer, ele está fazendo uma diplomacia para criar um espaço em que não seja necessário ações mais radicais, mas ele tem avisado, né? Olha, eu boto na cadeia quem mandar fake news e vamos respeitar as regras das eleições. Isso eu acho bastante importante, não é? Quer dizer, o Sim. Tribunal Superior Eleitoral vai ter um papel fundamental. Eu acho que a própria situação em que os militares ficaram depois de fazer exigências com prerrogativa de urgência de publicações que já estavam disponíveis para todo mundo, desmoralizou um pouco, né, a postura do Exército nisso. Ele trocou, inclusive, está trocando, né, o representante nessa comissão eleitoral, porque quem estava lá estava defendendo nas redes sociais o Bolsonaro e dizendo que haveria fraude nas eleições. Você veja como há todo um jogo de manipulação aí, né? Então, o fato, por exemplo, da atuação do Exército nessa comissão de fiscalização das eleições é deprimente, né? E o que acontece hoje é que, com todas essas manifestações empresariais, com todas essas manifestações dos reitores, da sociedade, de N partes da sociedade, eu tenho a impressão que o Exército começa a ficar um pouco mais inibido, vamos dizer assim, para poder tomar iniciativas de ruptura institucional. Ele está vendo, de fato, um alinhamento na sociedade brasileira, né, de segmentos que são muito diversos e que têm disputas entre si, dizendo assim: olha, autoritarismo não, nós queremos a volta da democracia, nós queremos eleições limpas e transparentes. E nessas eleições Sim. limpas e transparentes, o Bolsonaro perde. Então ele está buscando melar o jogo. Então nós vamos ter, inclusive, iniciativas nesse período curto até as eleições, e mesmo se houver segundo turno, que eu acredito que vai haver, né, no período de intervalo entre uma e outra votação, nós podemos ter convulsões sociais, nós podemos ter manifestações. Não temos que estar preparados. Como o pessoal da Uni declara, nós vamos para a rua para defender a democracia. E eu acho que todos têm que fazer isso. Perfeito. Vamos já para as finalizações, e daí eu quero que, primeiro,
você chame o programa de hoje aqui pela TVT, Le Monde Diplomatique Brasil, às 9h30 da noite, trazendo o tema racismo ambiental nas cidades. Conta para a gente sobre essa discussão, Silvio. É uma pesquisa feita pelo Instituto Polis, uma pesquisa muito bem feita, né, que analisa a presença dos negros nas grandes metrópoles. Onde é que eles estão? Que serviços atendem a essa população? Como é que eles são vistos no conjunto? E isso tudo mostra o racismo. Quer dizer, inclusive, retomando a conversa sobre o Bolsonaro e o seu moralismo, né, eu estava lendo outro dia um livro do Gessé Souza, que faz uma análise, inclusive, comparando os Estados Unidos e Brasil, dizendo, olha, o que está acontecendo aqui é igualzinho, nós estamos só copiando. Né? Quer dizer, nós não, quer dizer, o pessoal da extrema-direita. Né? E o que mostra é que, para não falar de um racismo explícito, aberto, contra o negro, como era, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, em que em restaurante negro não podia entrar, em banco de ônibus tinha que sentar num lado, essas coisas anteriormente, o racismo muda. O racismo diz, né, que... E aí entra a questão moral, né, quer dizer, que o pobre é corrupto, que o negro é bandido. E aí você vai vendo uma migração, vamos dizer assim. Não se trata de segregar o negro, se trata de segregar o elemento perigoso que está simbolizado por ele. Não é? Não se trata de respeitar, vamos dizer assim, os direitos sociais. Se trata de reafirmar os privilégios e, para isso, tem que ter uma parte da sociedade que não tem esses privilégios, não é? Que está privada dos seus direitos. Então, a pauta moral é uma pauta racista. Não é? E ela é parte da agenda do Bolsonaro, que não tem programa de governo, não está nem interessado em resolver os problemas do país, ele quer abrir e terminar, ele quer tirar todas as resistências a uma ação livre e criminosa dos agentes econômicos que ele impulsiona. Não é? Então, nós nunca tivemos tanta devastação na Amazônia, o Cerrado, botaram fogo no Cerrado, quer dizer, não precisa reajustar a merenda escolar porque o dinheiro tem que ir para as emendas secretas. Olha, é uma questão muito grave, né? Mas tudo isso tem um fundo racista também. E é isso que nós vamos trabalhar nessa questão do racismo ambiental nas cidades, olhando para essa pesquisa do Instituto Polis. Perfeito. Sabe que essa sua fala, Silvio, me lembrou uma reflexão que eu ouvi ontem à noite da Flávia Oliveira, jornalista ali da Globo News, em que ela analisava essa investida da campanha de Bolsonaro contra as religiões de matriz africana, atacando Janja e buscando essa demonização, e ela falava que isso não se trata de fake news, se trata de racismo religioso. É um crime você fazer algo como isso. De fato, é você expressar o seu racismo a partir da demonização de uma religião. É muito importante isso que ela disse. Então, a gente trata, por ver como fake news, mas é um crime, é racismo religioso quando você caracteriza uma religião e ataca uma religião por esse viés, né? Muito, muito interessante. Então, hoje, pessoal, racismo ambiental às 9h30. Diga. Não, o racismo também se expressa, por exemplo, pobre entra em shopping center? Não entra. Por quê? Ah, porque não pode. Isso é. E coincide sempre, porque a maioria dos pobres é negra no Brasil, né? Em uma discriminação racial também. Quer dizer, então, há N maneiras de poder interpretar a presença do racismo estrutural no Brasil, não mais falando da cor, né? Mas falando da moral, falando dos costumes, falando daquilo que é construído como uma narrativa imaginária, né? De que os jovens negros pobres têm que ser eliminados porque eles têm tendência a serem bandidos. É isso que justifica o extermínio e o genocídio dos jovens negros, entende? Então, é um racismo brutal. Sim. E finalizando agora de fato, Le Monde Diplomatique Brasil, disponível já para quem é assinante, está aí
a nova edição desse mês de agosto. Aliás, se você quiser assinar o Diplomatic, está aqui na tela, diplomatic.org.br/assine. É isso, né, Silvio? É isso. Muito obrigado. Tá certo. Silvio, até semana que vem. Bom fim de semana agora para você. Te vejo na terça-feira, então. Um beijo grande. Obrigado. Um beijo para você, uma saudação para todos que nos assistem.